Muito boa noite, a gente está começando mais um Artilheiras e hoje está aqui comigo mais uma vez a Natália. Nath, apesar da sua camisa tá escrito Cici, Cristiane, Formiga e você é incrível, não tanto quanto talvez você pense, mas tudo bem, seja bem-vinda de novo a este lugar. Eu que agradeço, Laura. Olá, meninas, prazer estar aqui de volta para falar de futebol feminino e craque, né? Só de eu colocar uma camisa dessa com esses nomes poderosos aqui, eu já me sinto um pouquinho. Já se sente craque? Ju, seja bem-vinda de novo, mais uma semana aí. O que você tem de legal para contar pra gente essa semana de futebol feminino aí? Muito boa noite, Laura, Bi, Nath, que está sendo potencializada, né, pela Cici, Cristiane, Formiga, tá certo. Ele poderio, né, da mulherada. Bom, trazer o destaque, né, o bicampeonato do Corinthians, sob o comando do Arthur Elias. Então, a gente, na Supercopa, então a gente vai destrinchar já primeiro, né, esse grande jogo que foi um clássico, uma goleada do Corinthians na Neoquímica Arena, que estava lotada no domingo, né? Tava lotado, mas alguém vai saber melhor que a gente, porque tava lá. Bianca, Bi, como você tá? Tudo bem? Mais uma vez. Oi, Laura. Oi, meninas. Muito obrigada. Sim, estava lá para acompanhar aquele jogaço. O Corinthians deu show no domingo na Neoquímica. E não só o Corinthians, como a torcida também, que mais uma vez acompanhou. E tivemos mais um bom público na Arena Corinthians. É isso aí, então a gente obviamente vamos começar falando aí de Supercopa, Corinthians campeão. Só lembrando vocês, então, a gente está ao vivo agora no YouTube da Gol Brasil, no YouTube da Live Sports, também no TikTok, no Quai. Então acompanha aí a gente nas redes sociais, tanto da Live Sports quanto da Gol Brasil. Toda terça-feira, 7 horas, ó, a gente vai estar aqui, inclusive na terça de carnaval, então não percam, que se você não tiver um bloquinho, assista a gente, que vai estar um programa show de bola também, com Chibilis, enfim, um monte de coisa aí. Então, toda terça, 7 horas, aqui. Mas vamos então falar sobre um grande jogo que a gente viu aí domingo, Corinthians e Flamengo. Ju, você que começou falando já então da Supercopa. O Corinthians foi avassalador ou foi só... ou o placar não refletiu o que foi o jogo? O Corinthians Porque foi só explicando, né? Foi 4-1, então... O Corinthians foi avassalador, sim. E assim, foi um Corinthians diferente do que foi contra o Galo, por exemplo. Né? Um Corinthians mais entrosado, um Corinthians, né, com o ímpeto Corinthians de Arthur Elias. Né? Bem diferente do que foi o Atlético Mineiro, a gente até destrinchou aqui no programa passado. Eu achei um Corinthians que já tomou as ações do jogo rapidamente. O Internacional teve dificuldade para criar. Né, e tem que falar muito da Gabi Portillo, né? Que jogadoraça. Ela desequilibrou muito ali as ações ofensivas do Corinthians e é um dos destaques dessa goleada. A Tamires que entrou, né, e também conseguiu potencializar mais o jogo do Corinthians, mas o Corinthians é isso. Um Corinthians que logo quando tem o início de pré-temporada, com muitas mexidas e jogadoras que estão se entrosando ainda, mas no segundo jogo, o Arthur Elias conseguiu já, no segundo jogo, né, na final da Supercopa, potencializar e um Corinthians totalmente diferente contra o Galo. Isso me chamou muita atenção. Isso é uma identidade do Corinthians, inclusive, né? Que é aquele de se impor, ainda mais dentro da sua casa, ao lado da sua torcida. E a Tamires falou isso, a gente vai falar depois na coletiva dela maravilhosa, né? Que o Corinthians dá esse respaldo para elas. Deu confiança, ainda mais jogando dentro de casa. Eu acho que isso perdurou bastante nesse resultado e também no bicampeonato do Corinthians. E tu comentou da Tamires, mas ela entrou e fez gol com 46 segundos de jogo, para ser mais exata. Muitas vezes a gente vê um Corinthians que, dentro da Neoquímica Arena principalmente, nos primeiros minutos ali de jogo já mata. A própria final do Brasileirão Feminino, quem lembra... sai um gol da Gabi Zanotti logo no início, acho que foram 3 minutos, coisa assim, foi anulado depois por impedimento. Mas assim, são vários jogos, na maioria deles já no mata-mata, que o Corinthians mata nos primeiros minutos. Então assim, como vocês veem isso, meninas? É realmente uma arma do Arthur Elias começar com força total no gás para já dar aquele abafo no adversário e aí jogar a responsabilidade para quem está visitando ali a Neoquímica?
Eu acho que sim, eu acho que é um fator muito preponderante. Primeiro, falar de Neoquímica. A força do Corinthians é um time imbatível, né, jogando em casa. E tem uma coisa também, você ter a torcida ao seu favor já, né, é o 12º jogador e a gente sempre ouve falar isso em jogos, principalmente do Corinthians. Mas tem uma questão também desse encher o estádio, colocar muitos torcedores, é que você meio que deixa o outro time sem aquela segurança. As jogadoras, elas precisam às vezes de uma palavrinha ou outra, se conversar, ouvir o que a outra tá falando, ouvir um papo do treinador ali rapidinho falando, e com aquela vibe da torcida, o torcedor gritando do início ao fim, isso desestabiliza também as jogadoras dentro de campo. Não que elas vão se pautar somente porque elas vão, pelo que elas vão ouvir uma da outra, porque elas treinaram antes, né? Então o principal é o treinamento. Mas aquela falta de sinergia, talvez, que um adversário tem na Neoquímica Arena, porque lota e faz a festa e faz o barulho, isso também atrapalha muito. Aí você tem o fator casa, você tem mas daí atrapalharia os dois times, não? Atrapalha, entre aspas, mas a gente está falando do adversário, como que ele deixa de se situar tendo essa dificuldade dentro da Neoquímica. Entendeu? Então isso acaba desestabilizando o adversário. Mas eu entendeu? Acho que tem um então, ponto. Isso eu acho que desestabiliza mais emocionalmente do tipo, mano, tu tá vendo 40 mil pessoas gritando o seu nome e te xingando. No caso, nem gritando como te ama. Gritando, xingando você, sua mãe. Sim, sem dúvida, o emocional ele é o principal, mas a gente trazendo outras questões que envolvem você ter. Tem muito quesito trazer torcida, encher o estádio, entendeu? E todas as situações adversas que são colocadas para os adversários ali dentro da Neoquímica Arena, elas são potencializadas quando você tem um Corinthians que já começa com velocidade, imbatível e abrindo o marcador logo no começo do jogo. Então, sair de situações adversas hoje no futebol feminino exige muito, além do físico, o psicológico, e a gente vê que dificilmente os times hoje conseguem bater de frente quando jogam contra o Corinthians pelo futebol propriamente dito, mas quando sai atrás no marcador também, como aconteceu na Neoquímica Arena. Bi, e se a gente for pensar, o Flamengo, com um monte de contratação, no papel é um time, ótimo time. Sim. É um ótimo time. Mas como que tu vê dentro do jogo, assim? Porque apesar de ser os primeiros jogos da temporada aí, realmente não foi um time que fez frente ao Corinthians de maneira nenhuma. Em nenhum momento a gente pode falar que o Flamengo foi melhor que o Corinthians em campo, né? Não, de forma alguma. Para mim, assim, o Flamengo não conseguiu jogar no domingo. O Flamengo se reforçou muito bem. Acho que ano passado tinha alguns problemas defensivos na linha de defesa. E para esse ano fez boas contratações, mas vem com um problema que vem de 2022. Eu acho que o Flamengo é muito mal treinado. Eu acho que você tem bons nomes para todas as posições, mas o time não encaixa, não tem padrão. É praticamente bola no pé das craques, das boas jogadoras, e torcer para elas, com o talento delas, decidir. Não existe um trabalho mesmo que a gente fez. Não, pode ser que venha a ter evolução. Eu não vejo o Flamengo dessa forma. E tem uma questão também muito importante disso que a Bi está falando. O Luiz Andrade, ele já está mais de um ano à frente do Flamengo. Sim. E não há uma identidade ainda de um treinador com a sua marca no futebol do time. As contratações realmente vieram nomes importantes, mas os erros coletivos, eles acabaram se sobressaindo sobre questões do individualismo. Né? Então você pode ter até grandes talentos, mas o coletivo acabou não tendo aquela força para sair das situações, como a gente já disse, adversas. Então eu acho que assim, são muitos nomes importantes, mas é um time que ainda não encaixou. A gente viu uma falta de compactação, o meio de campo não funcionou ofensivamente e também não funcionou defensivamente para dar suporte para a defesa. Com esse meio de campo não funcionando, o ataque, né, com jogadoras tão importantes, a gente destaca aí uma Solly James, que é uma jogadora que já tem, né, o seu currículo, que a gente não precisa nem trazer aqui, não potencializa. Então, assim, é um trabalho que precisa ainda ser melhor estruturado, algumas coisas precisam ser revistas, como posicionamento, por exemplo, de zagueira, de jogadora como a Thaís Regina, né, o lance do pênalti, por exemplo, eu achei que, assim, foi um erro individual, foi também uma questão individual, ou com um posicionamento talvez que não seja tão correto para ela em campo. Eu acho que precisa rever um pouquinho isso o treinador.
Então, assim, é um time que ele tem muito a crescer, gente. Tem muito a crescer. Eu acho que pode fazer frente aí no Campeonato Brasileiro, mas tem muitos problemas ainda também para serem solucionados. Você acha que o fato de elas terem ganhado a Ladies Cup no final do ano passado, mesmo sendo um torneio amistoso, de certa forma maquiou o trabalho? Não, pelo menos terminamos o ano com o título, mesmo tendo perdido o Carioca. Existe algum trabalho? Ou você acha que não? Eu não sei se maqueia. Eu acho que assim, ele pode trazer uma certa confiança. Porque, né, tipo, era já previsível com o trabalho que vem sendo feito no Flamengo que o time ganhasse algo, né? Então já era esperado. E era esperado até mais, né? Um campeonato talvez nacional, um campeonato melhor. Só que o clube ainda... A gente vai cair naquelas coisas de novo que disse Tamires, mas ainda falta criar a liga. Então, assim, eu não sei se iludiu, eu preferia acreditar que deu confiança, deu uma credibilidade, uma confiança a mais, mas a gente sabe que não foi o suficiente. Olha, eu acho que no máximo pode ter segurado o cargo ali do Luiz Andrade, porque realmente, assim, ele... Desculpa, você tendo agora Crivellari também, né? Mas antes já tinha Duda, Thaísa, tudo menina Maria. que jogou isso, Maria que jogava em seleção, tudo mais. Você tem um elenco desse, fazer o que fez no Brasileiro, não conseguia fazer. Gente, não tava fazendo frente ao Real Brasília, que não tinha. Não tô desmerecendo o time do Real Brasília, que é um time muito bem treinado e que é um projeto muito bom. Mas a gente pensa num Flamengo que não fez frente a ninguém dos grandes. Então, realmente, assim, deixou muito a desejar. Acho que no máximo isso. Segurou o cargo do Luiz Andrade. Se eu fosse flamenguista, eu estaria um pouco pistola. Mas já que a gente tá falando de grandes nomes, você já falou aí da Portillo. Tem uma galera, não sei quem, numa rede social de um passarinho, numa rede social de um passarinho, que brigou a vida inteira pela Zanotti na seleção. E eu até concordo que a Zanotti, por muitas vezes, devia ter sido convocada e não foi. E aí, perdeu o timing, talvez agora. E agora, essa mesma galera faz um sobe-som gigantesco para Gabi Portillo e para a seleção. Tá fazendo falta alguém ali na direita na seleção e podia ser ela? E a questão do posicionamento, né? A Zanotti, a gente sabe, acho que todos nós fizemos aquele barulho, né? Para levar a Zanotti e não levou a Zanotti, agora lesionada, e a Portillo vem ganhando esse protagonismo. E se a gente falar do posicionamento, não tem a meia de referência no Corinthians mais, porque joga com o meio campo um pouco mais espaçado, abrindo. Se tiver Diane, né? Não é mais uma 10. Que joga uma bola também um absurdo, extremamente tática, né? Então, o Corinthians que tem Diane e tem a Portillo, que dá essa sobrevida no meio-campo, realmente é muito pensável que a Portillo possa ir para a seleção brasileira, porque ela é uma jogadora que, além de jogar centralizada, ela vai jogar de lado também, né? Então, o posicionamento tático, olhando para a Portillo hoje na seleção brasileira, ela cabe. Mas se for pegar uma meia de referência, que no caso seria a Gabi Zanotti, aí é outros 500. Aí tem que ver a questão do que a Pia vai querer, que ela vai pedir no jogo. Se ela quer realmente uma meia ou ela vai querer uma polivalente, que vai jogar com mobilidade, ou caindo por dentro e pelo lado direito. Aí vai ser essa questão mesmo com a técnica. Mas eu levaria a Portillo. Assim, de algumas posições que a gente viu, por exemplo, a Adriana jogando, a Adriana também cai pelas pontas e ela também pode fazer o meio, ali o centro, né, digamos assim. Sim. Então também é uma posição, são algumas posições ofensivas que eu acho que a Pia ela já tem um leque até que maior, né, se a gente for pensar mais na frente do que, por exemplo, no meio, algumas decisões que ela ainda precisa tomar sobre lateral, até sobre defesa. Eu acho que lá na frente já é um setor já bem mais concorrido. Muito concorrido. Eu acho que ela foi bem nos testes, a Portillo. Às vezes que ela foi convocada, ela entrou bem, jogou bem, mas é difícil, na posição dela é complicada. Acho que tem gente ainda um pouco na frente do que ela, mas é uma jogadora com uma característica especial. O drible dela, ela é muito rápida. Com essas características, eu não vejo tanta gente, mas ali na posição dela, pela direita, acho que tem gente que tá um pouco acima. A gente já vai voltar a falar de seleção logo mais, mas eu queria perguntar para vocês assim, pensando em brasileiro já, lá na frente, algum time do que a gente viu nesses poucos jogos de início de temporada faz frente ao Corinthians? Porque o Corinthians do ano passado, a gente realmente olha e fala, putz, deixou a desejar aqui e ali, foi campeão de
quase tudo tirando a Libertadores, mas o Corinthians de 2022 foi lá e contratou as melhores peças do vice-campeão, do Internacional, que foi o único time que bateu de frente, a não ser o Palmeiras, de verdade ao longo do campeonato. E aí ele olhou e falou, tem 3 meninas aí muito boas, vem cá, Belinha, Juliana, Duda, pum, minhas, sabe? Então assim, esse Corinthians de 2023, como que ele vem? Mais forte que o de 2022, voltando a ser aquele Corinthians com cara de hegemônico de novo? Sim, acho que o Corinthians é muito melhor que o de 2022, por esses reforços e por ter o melhor treinador do país também. E eu não vejo hoje, antes do campeonato começar, nenhum time mesmo, assim, de olhar no papel que vá bater de frente com o Corinthians. Vamos ver na prática, né? Eu também acho que, assim, tem uma questão que a gente sempre acompanha já vi em lives, em muitas falas de esportista, seja técnico, seja jogador, você atingir o topo, lógico que não é fácil, mas é mais fácil você atingir o topo do que você se manter lá. Tipo, como que você vai se manter por muito tempo? O Corinthians, ele já atingiu, já chegou no topo, né? E para manter? Para manter é difícil, a gente viu essa temporada realmente... Mas ele se mantém desde 2017, Sim, 16 eu poderia falar. Tá fusão ainda. Se manteve, chegou no auge, esteve Copa do Brasil, que ganha em 2016, e depois, assim, é uma cacetada, Sim, uma cacetada de título, assim, todo ano. Sim, ano foi passado referência durante muito tempo, mas e agora? E agora? Agora. O futebol tá rolando, né? Muita coisa acontecendo, uma temporada de muita visibilidade 2023 vai ser também pro futebol feminino. Como se manter no topo? E aí é justamente isso, pensando em todo o projeto que é desenvolvido, trazendo grandes jogadores. Eu queria falar, Ju Ferreira caindo ali naquele meio de campo também muito bem. Ela fez jogos assim que eu falei, é uma peça que caiu como uma luva, né? A gente vai ver depois, lógico, estamos todos também na expectativa por Duda, né? Pela Duda Sampaio no meio, mas assim, eu gostei muito, porque ela chegou e ela assumiu uma responsabilidade ali no meio de campo, né? Então, assim, se manter agora, eu acho que é o projeto novamente para o Corinthians para 2023, mas respondendo, Laura, a sua pergunta, eu também acho, por enquanto, do que a gente viu até agora, né? Dos times que se apresentaram nesse início de temporada, ninguém para fazer frente, né? A gente vai ver muita movimentação agora com os times com, nossa, muitas modificações, né? Muitas contratações para essa temporada. Fica difícil ter essa expectativa realmente do que pode acontecer, mas o Corinthians vem, sem dúvida, como mais uma vez uma superpotência para 2023. E você, Ju, vai com as relatoras aí? Vai com... A questão Corinthians imbatível também? A questão do nivelamento, eu acho que começando o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver, como a Nath falou, né? Devido às contratações, a gente vai ter uma outra leitura. Mas olhando agora, até mesmo a longo prazo, por tudo que o Corinthians já construiu, né? E a analogia que a Nath fez foi muito precisa, falando que o processo para o Corinthians conquistar isso. Então, para você se manter no topo, realmente é mais difícil do que você chegar lá. E o Corinthians vem fazendo isso, né, nesses anos consecutivos, desde 2016, com o Arthur Elias, que é a chave principal disso, né, a identidade total do Corinthians Futebol Feminino. Então, para mim, o Corinthians ainda segue como primeiro, mas o nivelamento eu acho que pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Porque você tem uma Yamila Rodrigues, que saiu do Boca Juniors, vai jogar no Palmeiras, né? Então você tem a própria uruguaia do Internacional. Belém Aquino. A Belém acabando com Porto Alegre, diferente de Luizito Soares. Soli James, no Flamengo também, a Soli. Então a gente vai ver grandes nomes. O Santos, né, que ainda tem um projeto muito bom, com o próprio Cleiton Lima, o São Paulo, que teve muitas modificações. Tá bom, já citou o Brasileirão inteiro. Mas eu acredito que o Corinthians ainda corre por fora, mas eu acredito no nivelamento nesse ano de 2023. E a gente vê muito que... A gente fala muito de Arthur Elias, e ele é um completamente alucinado. Ele é maluco, eu olho pra ele e falo, ele é maluco, eu não faço ideia do que ele vai escalar. E sempre dá certo. Eu olho e falo, não é possível, não vai dar certo. Dá certo. Gente... Ih, quase que eu tô. Com certeza, porque ele entende muito do que ele tá fazendo. Entende a ponto até da gente questionar algumas decisões dele, como, por exemplo, aquele jogo que ele tirou a zagueira,
Tarciane. Ele tirou a Tarciane. Tarciane. Gente, antes de acabar o jogo, no primeiro tempo contra o Primeiro Internacional. Eu tava fazendo esse pra jogo, eu mim é falei a melhor assim, zagueira do dificilmente você vê um treinador Aí eu no pensei, agora feminino, o né? Inter Que às vezes vai. no, tipo, Tá tirando uma jogadora assim, mas ela tava com muita dificuldade de saída de bola, tava com com alguns erros ali defensivos, aquela linha muito adiantada do Corinthians, deixa todo mundo com o coração assim. Não. E aí você vê no jogo seguinte que aquilo talvez tenha feito muito bem pra ela. Talvez tirar naquele momento, ele resolveu uma questão ali do jogo, mexer um pouquinho com a cabeça, porque é uma menina muito nova, né, 19 anos. E aí já no jogo contra o Flamengo... É que o Inter saiu na frente, é difícil o Corinthians Sim. pegar um time que saia na frente E dentro aí da já no Neoquímica. jogo contra o Flamengo, fazendo uma grande partida, uma partida mais segura. Então, assim, são algumas decisões que às vezes a gente até contesta, assim, na hora, por mais que... É difícil até dizer, porque talvez, por mais que precisasse fazer aquela substituição, a gente pensou talvez no intervalo, talvez ele vai mudar no intervalo, mas aí você mexe, naquele momento do jogo, já fica aquela questão, nossa, né, já tá falando, sai, né, o problema tá aí. Sim. Mas não mexeu com a cabeça dela, muito pelo contrário, deu segurança, e é justamente por quê? Por ele conhecer o elenco, né, por ele saber exatamente o que ele tá fazendo. Mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito de treinador que mexe antes do intervalo, você precisa mexer. Você não precisa esperar mais tempo se você tá vendo que aquilo tá errado. Você perde tempo de jogo, a chance de chegar no vestiário já com o time que você deu uma arrumada, dar mais instruções e voltar para um segundo tempo para aquele time jogar com a ideia sua de jogo mesmo. Então eu gosto bastante do Arthur, eu gosto bastante do trabalho dele, e gosto bastante dele ser um dos poucos treinadores que faz modificações antes do primeiro tempo. Gênio. E antes da gente ir falar, então, da declaração da Tamires, e aí falar um pouquinho sobre essas questões que ela levantou ali na entrevista do final do campo, na saída de campo, no final do jogo, fiquei sabendo, vozes aqui da minha consciência, falaram que tem uma participação de um amigo internauta aí, que tá nos elogiando, e quando eu gosto muito de elogios, olha lá, o William falou... Se alguém puder ler, que realmente eu uso óculos. Grandiosas, excelente programa. programa. Muito obrigada. Obrigada, William. Obrigada mesmo Valeu, por acompanhar a gente aqui. Olha, tem mais. Eu gosto de elogio, gente. Mas esse não é elogio. Esse ano o Corinthians está melhor do que o meu Flamengo. Isaías. É só esse ano, né? Tá, sim, com certeza. E até a gente vai descobrir por quê, né? A Tamires, ela deu uma declaração no final do jogo, que é o que tá todo mundo aí falando, um bafafazinho no futebol feminino. E eu vou ler aqui para vocês Rapidex, para a gente poder falar sobre isso com mais propriedade. Vamos lá. Cadê? Perdi. Achei. Uma coisa eu queria falar, especialmente para o Flamengo. Acho que está construindo sua equipe agora. Conheço todas as meninas desse time, todas batalham muito e para mim não pode, com a camisa que o Flamengo tem, colocar essas meninas para jogar uma semifinal no campo que jogaram. O Flamengo tem que rever muito mais. E essa, enfim, foi a fala dela no final de campo, que ela saindo, campeã de um torneio, com a medalha ali no peito, ela sabia que ela podia falar qualquer coisa na maior rede de televisão no país hoje, e depois da Live Sports, óbvio. E aí ela vai lá e fala, dá uma cornetada no outro clube, e não a cornetada pela cornetada da derrota ou coisa de jogo. Não, ela sabe o peso que ela, Tamires, tem no futebol brasileiro, e ela traz uma declaração importantíssima para justamente cobrar o outro clube e falar, cara, e ela continua essa declaração falando, a gente não ganha tudo que a gente ganha como Corinthians pura e simplesmente pelo nosso talento. É óbvio que elas têm talento, né? Isso é indiscutível e ela sabe disso. Mas não é só isso. O Corinthians, ele tem uma estrutura por trás, ele tem um investimento por trás, ele tem um projeto pensado por trás de tudo isso. Então, quando você vê um Flamengo do tamanho que o Flamengo tem, colocando as meninas para jogar no Luso Brasileiro, que talvez não seja um campo ideal, ou até assim, questão de treinamento, de pagamento, não só do Flamengo. Ela fala ali, óbvio, do Flamengo, porque é o time que está contra elas na final. Mas a gente vê isso de outros projetos também no nosso país. A gente viu o caso agora do Ceará, que acabou caindo também. Então, assim, agora focando em Flamengo, como que a gente vê isso em todo o projeto de futebol feminino no nosso país, sabe? Como que os clubes vão ter que olhar para o futebol feminino a partir de agora, porque eles estão tendo mais olhares e, consequentemente, serão cobrados por isso, para poder fazer frente ao Corinthians. Porque, a verdade isso é uma das grandes coisas que falta, né? Além do campo e bola que a gente já comentou aqui. Sem dúvidas. A Tamires foi muito feliz
na sua fala, falando sobre essa comparação, né, do Flamengo tá jogando no Luso Brasileiro, a semifinal, e elas estão jogando uma final na Neoquímica Arena. E nesse contexto que a Tamires trouxe na fala dela, é questão de processos, né? Questão de você acreditar. Tudo bem, não, vou contratar a Solly James, vou contratar a Crivellari, que fez uma excepcional campanha no Corinthians, a Maria lá na Itália, a Thaís Regina, que estava no São Paulo, brilhou, mas com que critérios, né, no qual o Flamengo contratou essas meninas? A gente falou sobre tática, né, que a Nath e a Bi trouxe muito bem aqui, que é só contexto individual o Flamengo tem com o Luiz. Ainda não tem um coletivo, e foi engolido pelo coletivo do Corinthians na Neoquímica Arena. Então, é isso que a Tamires quer dizer. Além de campo e bola, mas além de refletir lá para dentro do campo, tem que refletir dentro da diretoria. Tem que ter um investimento, tem que ter um processo a ser feito para o futebol. Planejamento esportivo. E é isso que não aconteceu no Flamengo. Porque o Flamengo não coloca nas suas redes aí a questão de ingressos, porque eu vi muitas torcedoras do Flamengo reclamando que não tinha como saber se ia para o Luso Brasileiro, porque como comprar um ingresso? Porque eles não fazem o mínimo para a modalidade no qual o Corinthians faz com maestria. Foi isso que a Tamires quis dizer. Ela falou assim como hoje eu estou aqui no Corinthians, estou muito bem, eu e as minhas colegas, assim eu torço para essas meninas do Flamengo e as que estão por chegar também. Que tenham planejamento esportivo, porque futebol feminino não é só eu vou te contratar, eu vou te dar X, Y, Z e só isso, tá? E as outras coisas, como vai ser feita? Porque tem que ter um planejamento. E o Flamengo não tem um planejamento esportivo no qual o Corinthians hoje nada, né, de braçada. E é isso que a Tamires colocou em evidência. E é isso que os clubes têm que fazer, assim como o Flamengo e entre outros, como o próprio Ceará também. Planejamento esportivo. O futebol feminino precisa ser planejado para obter o sucesso de ir para a ponta do iceberg. Eu concordo com tudo que a Ju disse. Eu acho que a questão do planejamento ela é fundamental, porque assim, você fala, eu te dou a camisa, eu dou X em valor, não sei quantos mil reais em investimento. Isso a gente está vendo que está chegando, porque pelos números, pelos nomes, pelas jogadoras que o Flamengo tem, isso a gente já sabe que está acontecendo, só que o planejamento ele é fundamental, ele é crucial realmente para você montar um bom projeto. Mas eu ainda vejo o diferencial do Corinthians, e pode falar que é uma forma emotiva, uma forma sensível de pensar, mas é a minha forma de ver o futebol feminino. Quando você veste a camisa, você pode ter planejamento, você pode ter números, você pode ter dinheiro, você pode ter anunciantes, você pode ter patrocinadores, mas se não houver aquela liga mesmo de você abraçar a modalidade como algo mesmo que faz parte do seu clube, de você entender a modalidade como um tratamento especial, muitas vezes diferenciado do futebol feminino, para você realmente acoplar ao seu clube, como o Corinthians tem feito, isso acaba não dando tão certo, porque de uma forma ou outra você acaba deixando algumas lacunas em aberto. Então, de tudo isso que a Ju já falou, que é o principal, que a gente sempre fala que é o fundamental, é o apoio, é dar a camisa, sabe, é montar um plano de estratégia, é instigar a rede social, sabe, engajar o masculino com o feminino, colocar treino junto, colocar vídeo junto nas redes sociais, todas elas juntas. Mas se você não tem aquela liga mesmo, de uma diretoria que abrace, que vai sentar com a diretoria do feminino, por exemplo, e pensar o tratamento para a modalidade no clube, ver o clube como algo todo junto, o feminino e o masculino, para aí sim você montar um plano estratégico, isso vai continuar faltando em muitos clubes de camisa que investem no futebol feminino. Então pode falar que eu sou sonhadora, que eu sou a romântica do futebol feminino, mas eu vejo o futebol feminino dessa forma. Você tem que ter lá, tem que pensar no dinheiro, vai pensar no dinheiro sim, mas se você não gostar da modalidade, se você fizer por obrigação, não vai dar a liga que dá no Corinthians. Isso para mim é muito real.
E eu acho... Desculpa, te falar. E outra coisa do Flamengo é que o Flamengo não é um projeto recente. O Flamengo feminino, claro que era uma parceria com a Marinha um tempo atrás, acho que só desvinculou completamente ano passado, mas é um Flamengo que ganhou o brasileiro antes da hegemonia do Corinthians começar. O Corinthians também era uma parceria, um pouco diferente de como era o Fla-Marinha, mas também era uma parceria. Só que um desses clubes resolveu apoiar o futebol feminino, investir e hoje está colhendo todos os resultados, e o outro não, ficou preso num projeto com a Marinha, onde as jogadoras já até deixaram de disputar Libertadores para disputar jogos militares, e agora quando voltou a ter nas suas mãos o projeto do feminino, começou a inflar salários, não que eu não acho que as meninas não mereçam muitos salários altos, acho que merece sim, mas é muito fora da realidade do que os outros clubes estão pagando atualmente. Então você infla, traz muitas jogadoras boas, mas não tem infraestrutura para essas atletas conseguirem desempenhar seu melhor futebol. Só para fechar rapidamente, desculpa, Laura, essa questão do pensamento de realmente a diretoria abraçar, desculpa, eu cito um exemplo muito claro do Palmeiras, que tem um baita de um projeto, que tem um investimento. Mas assim, a presidente, com todo respeito, ela só tá ali cumprindo tabela. Né, vai entregar a taça ali por obrigação, não dava um abraço nas meninas na final do campeonato. Então, entregar assim, a taça aqui entregar a taça, qualquer um entrega, né? Na premiação do Paulistão nem ela foi, né? Então, mandou diretora, sei lá então, quem, assim, olha buscar a taça. grande diferença de você abraçar um clube, como você vê a diretoria do Corinthians abraçando realmente, por uma diretoria que faz ali a obrigação, vamos ver, se a gente conseguir investimento, o feminino precisa de investimento para dar resultado. E você não abraçar, você sendo uma mulher e não abraçando a modalidade como deveria abraçar para engajar muito mais o futebol feminino no Palmeiras, que tem uma visibilidade incrível, que tem um projeto incrível, que tem muito potencial para bater de frente com o seu maior rival. Eu acho que isso muito do que vocês falam passa muito pelo que a Renata Mendonça falou num vídeo dela, né, que viralizou aí nas redes, falando sobre justamente a questão de que o Corinthians faz vai muito além do investimento, de fato, como a Nath falou. Mas é porque a torcida, ela não começou a lotar a Neoquímica Arena, meter 41 mil pessoas lá, porque elas acordaram e falaram, opa, existe um baita time, eu vou lá assistir hoje. Não, quando o Corinthians começou o projeto de futebol feminino, que olhou e falou, vou levar isso a sério, fez time de marketing, a Renata lembrou de tudo isso, né, falando do vídeo. Ela fala do marketing, ela fala de como a torcida se engajou. E assim, desde criar rede social só pro feminino, até criar projetos que levem a torcida a querer engajar. Ok, a torcida do Corinthians... muda a história, né? A torcida do Corinthians... muda a história, cria uma identidade. Tanto de gente que não tem isso tatuado, né? Tanto de jogador quanto de fã, assim, de torcedor. Então, assim, são pequenas campanhas, pequenas coisas, pequenos projetos que você monta dentro do seu projeto que vai fazer aquilo dar certo. Então, é uma hashtag, engajar a torcida, é a forma como eu vou fazer essa cobertura, é onde elas vão jogar. Eu vou fazer de tudo, então, para ser no meu estádio principal. Como a Renata bem falou, talvez não lote o Maracanã na primeira vez, mas uma vez vai ter 7 mil, vai ter, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E se o Flamengo começar a ganhar, eu duvido que a nação não vá abraçar o Flamengo como abraça o Flamengo masculino. Então, isso eu posso citar vários outros clubes. O próprio Internacional viu que, cara, a gente tá muito bem, a gente é um ótimo projeto e a nossa torcida não engaja. E aí tinha a torcida lá, média de 2 mil, média não, né, máxima de 2 mil, 5 mil pessoas no Beira-Rio pro feminino, antes da final. Aí na final do ano passado fizeram uma baita campanha, porque olha aqui, o Grêmio tá fazendo e não sei o que e tal. E você já instiga, fala, meu rival tá indo, eu vou mais. O Corinthians vai por 40, eu vou 48, instiga. Sabe? E instiga. E aí foi lá com 39 mil, bateu o recorde até então. Na partida seguinte, invasão por elas. O Inter fez 39, agora a gente é o Corinthians, nós somos o time do futebol feminino, nós vamos bater. Esse é então, é isso, assim, então quando um time começa a crescer e puxar os outros, como a Tamires bem tem falado e sugerido, e várias outras jogadoras têm brigado por isso,
é inevitável quase que os outros clubes não comecem a ser cobrados por isso e, obviamente, aí comecem a fazer, porque eles só vão fazer quando eles forem cobrados. E muita gente precisa de um case de sucesso para também querer puxar a onda. Gente, o maior case de sucesso é o próprio Corinthians. Eu duvido que o Corinthians não aceitaria até receber, como fala, estagiários, pessoas de outros clubes, dar palestras, fazer qualquer coisa para, tipo, mostrar meio que um planejamento, um caminho para outros clubes também que pode situar a montar projetos como esse, né? Não precisa de muito, né? Às vezes, para ter vontade, não precisa de palestra, não precisa de nada, sabe? Para ter vontade, precisa olhar pro negócio e falar, eu quero fazer. Bora. Porque você faz com o masculino, consegue fazer com o feminino. Na minha opinião, acho tudo importante. Claro, ver um case e replicar o que deu certo, o que deu errado, já é meio caminho andado. Mas assim, o que falta é vontade dos clubes de fazerem acontecer. É respeito com a modalidade. E, aliás, porque é isso, eles não respeitam o futebol feminino. A gente vai ter aquela mudança, né? Acho que 2027, que vai ser obrigado não só na elite. A, B, C e D. Os clubes serão obrigados nas outras divisões também do futebol brasileiro a montarem uma equipe feminina. Então, para quem acha que vai cair depois para a Série B do brasileiro e vai abandonar o futebol feminino, já ficou o recado aí da CBF. Estamos de olho. E muita gente fala que o Corinthians virou a seleção, né? A torcida do Corinthians tem essa ousadia, talvez, de falar que o Corinthians é seleção. Mas então já vou usar isso e pegar o gancho pra gente ir então para um torneio de seleção, que grande parte do elenco do Corinthians está lá, mas de vários outros, óbvio, também, que vai ter agora a She Believes Cup. O primeiro jogo vai ser no dia 16. A gente tem aí, produção, na tela pra gente colocar os jogos, por favor? Não? Temos, então eu vou falando. Brasil e Japão, então, no dia 16, às 8h30. É tudo agora meio na semana de carnaval, tá? Então, assim, se você estiver fazendo nada, 8h30 da noite... Aí, tava na tela. Essa produção é incrível. 8h30 da noite, aí é do dia 16. Já tem... É quarta, quinta agora? Tô perdida nas datas. Quinta agora, né? Então, a quinta agora, 8h30 da noite, vai passar na televisão, naqueles canais que vocês sabem quais são, né? Da TV fechada. E aí, Brasil e Japão. E aí logo depois vem Brasil e Canadá no dia 19, vai ser tudo 8h30 da noite, tá? Então vem dia 16, Japão, 19, Canadá. E aí, pra fechar, na minha opinião, o melhor jogo, no dia 22, contra os Estados Unidos. A She Believes Cup, só pra situar aí, por acaso, se você tá perdido, é um torneio com 4 seleções convidadas, então Brasil, Japão, Estados Unidos e Canadá, todo mundo joga contra todo mundo, ganha quem vencer mais, tiver mais ponto, e aí tem os critérios de desempate, de vitória e tal, todas aquelas coisas que a gente já sabe. E aí, então, obviamente, o Brasil vai jogar contra as 3 seleções, começando por Japão, Canadá e Estados Unidos. Mas antes de eu passar a bola para vocês, meninas, outra pessoa vai me passar outra bola. Olha, que gancho, cara. Hoje eu tô a milhão, hein? Aqui, ó, primeiro, coisa linda, essa é a bola da Copa Feminina. A Copa agora começa dia 20 de julho, vai até o dia 20... Agora é sacanagem, né? Falta 6 meses. Mas 20 de julho até 20 de agosto. Pra chegar logo. Isso eu tô, cara. Na porta já. Tô aqui, ó, vai logo passar ali. Rápido. Mas enfim, vai ser na Nova Zelândia e na Austrália. E aí essa bola... Gente, eu realmente não sei falar essa palavra, mas ao meu ver é tipo um Oceanos. Como é? Oceanos. Ok. League. Achei linda. Bola maravilhosa. A cor, assim, não me gusta muito, não. Mas, assim, brincadeira. Adidas, muito obrigada por mandar a bola pra gente. A gente vai jogar uma pelada aí depois, quem sabe. E não quebrar o estúdio. Não quebrar o estúdio. Vamos tentar. Afinal, a gente tem o quê? Alguém que é melhor que a Cici, a Cristiane, que é formiga. E assim, eu não teria tamanha ousadia. Olha, Mari Persson, o que você fez com essa mulher aqui, ó. Ela está, ó, apaixonada, porque ela queria estar nessa camiseta aqui, ó. Não, eu queria dizer, você alugou um triplex. Como disse a Ju falou no começo do programa que eu fui potencializada com essa camisa. Deixa eu ter meus minutos de potência. Tudo bem, mostra pra gente. Vai então, potência. Não, tô brincando. É isso aí, mulheres incríveis, baita jogadoras e uma baita jornalista. Pra falar de um baita evento. Pra mais merchans me contam. Mas é isso aí, então a Copa, e aí a She Believes é um ótimo
é uma ótima maneira da gente começar a ver a seleção, medir a temperatura ali da Pia, né? A gente vinha falando de Portillo ser convocada, não ser convocada e tal. Como que vocês veem esses 3 jogos? Porque são 3 escolas completamente diferentes de futebol, a gente já comentou sobre isso, né? Canadá joga de um jeito, Japão de outro, Estados Unidos de outro. E aí acho que é uma forma ótima da gente testar o Brasil de 3 formas diferentes e a Pia poder organizar esse time num torneio que não vale tanto quanto uma Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo a gente vai ter que estar preparado para enfrentar todo mundo. E aí, todo mundo que eu digo a gente tá no grupo da França. Se a gente passa em segundo, o cruzamento é com o grupo da Alemanha. Nossa. E aí, só vai piorando a nossa situação no sentido de melhores adversários que a gente vai enfrentar. Então, acho que a She Believes é um ótimo começo aí, não, Bia? Bia não, você não gosta. Bia, Bia, por favor. Bia. Desculpa. Natural. Não, eu acho que a seleção já vem de alguns anos disputando a She Believe e eu acho que eu acho um teste muito importante para a Pia, principalmente nesse ano de Copa do Mundo, como a gente citou também, a questão de serem escolas diferentes. Acho que o Brasil pode testar novas formações, novas atletas, jogadoras jovens, que eu quero muito ver, que a Pia já começou a convocar após a Copa do Mundo Sub-20. E eu acho que essa geração que vem aí é uma geração que vai dar muito trabalho para as adversárias. A gente vai ficar muito feliz com elas. E a Pia já está convocando essas jogadoras, então acho que vai ser mais um teste para essas meninas também entrarem em campo. E eu tô na expectativa muito boa, acho que se o Brasil conseguir... Eu acho assim, ó, a questão nem é o resultado, a questão é o desempenho do Brasil nesse torneio. A gente é muito... Não é nem questão de ser imediatista, porque a Pia já vem fazendo um trabalho há mais tempo. Mas a gente tem que focar em fazer testes, em tentar novas formações, em adaptar aos estilos de jogo das diversas escolas que a gente vai enfrentar, para depois chegar na Copa do Mundo e ter essas opções quando a gente pegar as grandes seleções, como a Laura disse, a gente já pega a França numa fase de grupos e pode trombar uma Alemanha já nas oitavas de final. Eu acho que o principal, assim, quando eu vejo a seleção hoje, é que a gente vê nomes novos. Tarciane, Lauren, a própria Júlia Bianchi, que já é um pouquinho mais velha, mas é nova. A Angelina, que também já é uma geração. Então, assim, você vai... A Duda Sampaio agora sendo convocada e sendo titular. Então, a gente já vê uma transição. A Pia já tem feito isso muito bem. Mas o que eu acho que eu vejo que falta muito para ela é uma mobilidade tática mesmo. Porque, assim, ela... Eu não gosto de comparação entre masculino e feminino, mas assim, fazendo pura e simplesmente sobre futebol, tá? Não sobre qualidade. A Pia e o Tite, eles têm o mesmo problema. Eles têm um jeito de jogar enfiado na cabeça deles, que eles não mudam, nem que caia um raio no meio do campo e mate 10 jogadores, se tiver só uma, eu acho que ela vai querer jogar do mesmo jeito. Eu nunca vi coisa igual. Então, assim, quando a gente vai enfrentar o Canadá, é uma seleção que a gente tem enfrentado muito agora em amistoso, né? E a gente vai ter agora... A gente olhar e falar, beleza, a gente perdeu nas Olimpíadas. Agora é nós, parça. Tipo, a gente tem que ganhar. Agora tem que dar a gente, é isso. Eu acho que a Bia até abordou isso muito bem, você também já enfatizou, tático. A gente falou isso, né, no último programa. A Pia, ela precisa modificar um pouco mais, né, sobressair o estilo de jogo, se adaptar às adversárias. Por exemplo, a gente vai pegar o Canadá, a gente perdeu para o Canadá. Ai, e que lembrança, né? Nas Olimpíadas. Às vezes não precisa, lembra? Corta essa parte. Tem a Sinclair, né, que nem precisa falar muito sobre ela. Então, acho que, coletivamente, a gente tem até mais seleção que o próprio Canadá. Mas precisa ser potencializado taticamente. Porque aí você vai no 4-4-2 de novo. 4-4-2 de novo. Ela precisa, com essas jogadoras mais novas que eu acredito que vão jogar, ela precisa simplificar o jogo, condicionar, dar uma cara nova taticamente. E agora na She Believes, eu acredito que é o caminho, porque são testes para chegar na Copa do Mundo e sabendo, olha, essa aqui eu sei que vai dar, essa aqui não vai dar. Então, para ter um encorpado tático da seleção brasileira de futebol feminino. Você falou, né, sobre Tite e Pia.
é mal de treinador da seleção brasileira, então, porque o Tite também... Cara, o Ancelotti virá mudar isso, hein? Mas Nossa, tudo bem, são papo um outro dia, com um outro Ancelotti, programa. atende o WhatsApp aí da CBF, por favor. Responda. Atenda. É a mesma coisa do Tite na Copa do Mundo também. Tinha outras opções para ele colocar diante da Croácia, por exemplo. E demora pra mudar, né? E demorou pra fazer a mesma mudar. coisa. E é uma coisa que Você você vai jogar falou do com o Arthur Corinthians, Elias. por favor. E o Arthur Elias, quando ele tira uma zagueira e mete uma volante, e aí, sabe, tipo, essas variações que eu falo, cara, alguém que... Não, O Arthur Elias assume a seleção brasileira. Eu nunca fiz nada. Não, um dia acho que a gente Tchau, vai estar boa dando essa noite. manchete. Olha, Eu acredito resolve que alguns problemas, na verdade. Um dia nós estaremos dando Mobilidade essa manchete. tática, pelo menos, vai estar Não que eu- resolvido. Se a gente vai ganhar o prêmio. Eu acredito, acredito, e, ó, Nath. não que eu esteja querendo a queda da Pia, tá? Só pra dizer que eu acho que é um processo natural do que a gente vem vivendo nos últimos anos no futebol aqui no Brasil, do Arthur Elias se sobressaindo. Então, eu ainda espero uma conclusão da era Pia na seleção, né? Porque foi uma treinadora que chegou justamente para renovar, para trazer uma escola nova, né, para o futebol brasileiro, para a seleção, para trazer coisas novas, apesar, né, da gente estar nessa brincadeira assim da parte tática, né, que precisa dessa inovação. Eu acho que essa She Believes também agora pode ser até um momento para isso. E dentro dessa questão das questões táticas, né, como vocês bem trouxeram, ainda é uma questão que a gente bate muito na tecla, mas é algo que eu vejo muito, que a gente ainda precisa elevar o nível físico. Eu acho que fisicamente... Mas melhorou muito depois que a já Pia assumiu. melhorou. Muito, muito. Ainda assim, a gente sente que já melhorou, com certeza. Principalmente quando a gente bate de frente com seleções sul-americanas, isso fica muito evidente. Mas ainda para pegar grandes potências, né, falando Estados Unidos, falando em seleções europeias, ainda é algo que eu acho que preocupa. E assim, eu acho que ainda para chegar na Copa do Mundo e talvez bater um pouco mais de frente com essas outras grandes potências, eu acho que ainda é um processo que a seleção precisa de evolução. A parte física, tem essa questão tática também que a gente vem batendo de frente, e tem uma questão que eu também falo muito, mas que eu acho que não dá para deixar passar, é a questão psicológica. Eu até queria perguntar, não sei realmente essa resposta, se vocês sabem se a gente tem um trabalho hoje psicológico mesmo, de falar a seleção feminina tem psicólogos lá. Porque a gente sabe que no masculino acho que não tinha, né? A gente Acho que não levaram pro Catar, né? Tinha, mas acho que não levaram pro na Catar. seleção Falaram que não tinha feminina. necessidade. Eu não sei, né? Até a gente pode depois Vou ficar ver devendo essa essa questão. informação também. Gente, um trabalho psicológico no esporte, né? De cara já é necessário. Mas o futebol de mulheres, ele precisa. Pode parecer besteira, mas a gente entra em campo, as mulheres entram em campo com toda aquela carga, aquelas coisas que a gente fala da modalidade, do histórico, de tudo, das lutas. Parece besteira, mas é muito importante. E eu acho que se a gente for falar também em questão psicológica, o futebol feminino aqui no Brasil, ele também ainda está atrás de outras seleções. Principalmente quando a gente pega algumas situações adversas que a gente precisa sair atrás no marcador, a gente às vezes pega a jogadora que entra em campo já está com aquele nível meio pilhado. Lógico que tem um nível correto, né, para você entrar pilhado também e conseguir dar um bom desempenho. Mas eu acho que esses dois fatores, para a gente tentar até, sabe, trazer um legado agora para essa era Pia, são duas coisas assim que... A taça. Não, porque a gente precisa muito, assim, um legado para era Pia. melhorar na seleção. Eu acredito, eu espero, né, que já haja esse trabalho e tal, psicológico, a parte física também vem evoluindo, mas são duas coisas que eu penso muito, assim, que precisa de muita evolução na seleção também. E você falou de a gente enfrentar as grandes potências. Estados Unidos já foi uma grande potência. A gente fala da falta de mobilidade tática do Brasil, mas hoje a seleção estadunidense não está muito melhor. Não melhor que o Brasil, tá? Mas melhor nesse sentido, assim. Elas têm uma tática incrível, elas jogam muito bem. Elas não são tão tecnicistas quanto nós somos. Não tem o drible, não tem aquela coisa do brasileiro. Mas assim, elas são um verdadeiro pebolim perfeito, sabe? Sim. Que é tipo, passa. Eu nem gosto de futebol, assim, é chato pra caramba. É passa, mas quando você vê, ele entrou a bola pro gol. Sim. Mas, assim como o campeonato nacional lá dos Estados Unidos tem caído um pouco devido, claro,
a potência que tem se tornado a Europa e muitas jogadoras saindo dos Estados Unidos, que deixa de ser o maior campeonato nacional, para ir para uma WSL, para ir para um italiano, para ir para um francês, próprio alemão. Então, assim, acho que já deixa a seleção hoje dos Estados Unidos mais fraca. Mas ainda assim, vocês acham que na She Believes, que são só 4 seleções, elas são as favoritas? Eu não sei se favoritíssimas, porque eu acho que a seleção vem bem desfalcada, né? Eu acho que não vem 100%, né, com talvez o time ideal, né? Acho que também passa por um processo de modernização, não sei se modernização é a palavra, ou de renovação, né? Também. Mas eu acho que pensando para nós, para a seleção brasileira, eu acho que ainda serão as nossas maiores adversárias lá. Apesar do cenário, de talvez não colocá-las hoje como a maior potência, talvez, não sei, do futebol feminino. Não, mas, pra mim isso eu já nem cogito mais. Mas na She Believes, eu acho que pra nós ainda sim. Porque aí entra tudo isso. Aí entra toda essa questão tática, que eu acho que ainda sai à frente, o mental. O mental e a parte física. Sabe que eu não sei, posso estar completamente errada, tá? Mas elas jogaram agora a final da Copa Ouro, Estados Unidos e Canadá. E os Estados Unidos ganhou de 1-0 xoxo, com gol da Morgan de pênalti. E assim, claro que elas têm bons nomes. A própria Morgan, aquela Pug que tem feito... Pug, parece cachorro, né? Desculpa. Não foi que veio na minha cabeça agora. Mas aquela Pug lá, que fez vários gols durante os últimos amistosos contra a Nova Zelândia, fez na Copa Ouro também. Putz, os nomes de sempre que a gente sabe, Lavelle e tal. Então, assim, são jogadoras que a gente sabe que são boas e que fazem a diferença. Mas hoje eu vejo um Brasil melhor que os Estados Unidos. E eu acho que eu vejo um Canadá que bate muito de frente com os Estados Unidos e que eu acho que traz mais dificuldade para o futebol do Brasil, da seleção brasileira, do que o próprio Estados Unidos. Apesar de existir esse grande estigma dos Estados Unidos, realmente... Penta, se a gente é penta no masculino, elas são pentas no feminino, a gente respeita também. As americanas realmente vêm nessa modernização, né? Eu acho que a questão hoje do Canadá, taticamente, está melhor que os Estados Unidos, porque está nesse reflexo de mudança. E sobre, né, o que a Nath falou, né, o trabalho mental, o psicológico. Eu acho que o Brasil perde para os Estados Unidos já no psicológico, porque tem aquela coisa, né? Nossa, são elas, são os Estados Unidos, e fica aquela coisa. E o Canadá também serve de lição isso. Se elas ficarem muito presas, eu perdi para o Canadá, poderia ter ido para a final das Olimpíadas. Então, eu acho que o trabalho mental hoje, principalmente para o futebol feminino e todos os esportes, tem que ser muito evidente, né? Porque eu acho que através do psicológico vai potencializar o restante. O físico, o tático, o técnico. E hoje eu não vejo isso muito no futebol. Isso também vale para o masculino também. Vale para o masculino, né? Então tem que ter esse trabalho psicológico hoje no futebol, porque isso vai ajudar em outras esferas, dentro do próprio ímpeto do esporte. Então, eu acredito que se na seleção brasileira não tem, assistindo aqui o Artilheiras, já sabem, contratem uma psicóloga, um psicólogo para a seleção brasileira de futebol feminino, para os clubes aqui também da modalidade. Eu acho que o Corinthians deve ter, provavelmente, né? Por estar nesse patamar, nesse sarrafo, tenho quase certeza que tem assim um psicólogo, mas precisa ser mais fomentado o trabalho psicológico no futebol feminino. Acho que a Ferroviária também tem, o Santos eu sei que tem, não sei se o Palmeiras tem também, o São Paulo se tiver, tá precisando dar um jeito lá, né? Só uma questão que eu achei interessante também sobre, a gente falando sempre né, dos Estados Unidos, né, por serem as adversárias aí na She Believes, hoje tem 8 jogadoras brasileiras, né, que atuam, né, na Liga Americana. Adriana, Marta, Angelina, Ari Borges, Bruninha, Debinha, Júlia Bianchi e a Caroline. Eu achei até engraçado, assim, porque elas foram pra lá, por exemplo, eu esperava que a Debinha fosse pra Europa, acho que todo mundo esperava. Eu esperava que a Bruninha fosse começar como a Gil, talvez, num time menor lá, num time... E aí, subindo até chegar no tava emprestada, ela era do Arsenal, enfim, emprestada, e aí vai pro Arsenal agora, Rafaele no Arsenal. Então, eu esperava mesmo um movimento das brasileiras, que bombaram aqui, a própria Ari e tal,
indo para a Europa. Mas eu acho interessante elas irem para os Estados Unidos pensando como ponte para ir para a Europa. Tipo, acho que a gente, melhor do que bater na Europa e já voltar, como aconteceu com algumas já delas, a própria Vicky agora no Corinthians de volta, a própria Crivellari. Acho que a Lelê também ficou um pouco... A Lelê, é verdade, bateu, ela foi Benfica, bateu e voltou. Acho que é melhor ir para os Estados Unidos, crescer um pouquinho mais, porque ainda é uma liga mais forte que o Nacional, né, o Brasileirão, e aí vai para a Europa. Mas pensando assim, entre top 4 não, porque são 4 seleções, mas assim, pódio de vocês da She Believes. Sempre tem um momento fogueira, gente. Vocês acham que eu ia perdoar vocês? Eu não sei se eu vou votar com o coração, né? Eu não acho que o Brasil tá entre as 4, talvez em primeiro, mas eu quero acreditar que vai ser a competição da superação brasileira. Então eu vou colocar o Brasil em primeiro lugar. Confesso. Não, eu também, fácil, não é nem pensando nisso. Eu vou colocar o Brasil em primeiro lugar. Fácil não que vai ser fácil o torneio. Brasil, fácil, acho que Estados Unidos, Canadá e Japão. Brasil, Estados Unidos, Canadá e Japão, tá. Canadá, Brasil, Estados Unidos e Japão. Canadá, Brasil, Estados Unidos e Japão, tá. Brasil. Mas você sabe que pra isso os Estados Unidos teriam que perder... Eu vou com o coração. Pro Brasil e pro Canadá, ou pelo menos empatar com o... Ok. Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japão. Foi com a Bi. Tá. Não, ela mudou. Não, fui Brasil, primeiro, Canadá. Você colocou o Canadá em primeiro. Tá. É que é muita informação, gente, desculpa. Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão. Tá, Brasil, eu sei que vocês vão perguntar pra mim também, então Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão. Também, coloca, eu tô com você, Ju. E Japão vai surpreender. Cara, não, eu acho que o Japão é uma boa seleção, tá? Mas é que eu vejo o Canadá, tá com aquelas duas meninas que estão no Chelsea, eu até vi o nome delas, a Fleming e a Buchanan, que elas jogam muito, então assim, na minha opinião, é um time que pode surpreender. A minha aposta não foi a seleção brasileira, porque eu confio no nosso trabalho. A minha aposta foi o Canadá na frente dos Estados Unidos. Mas só isso. É bem mais competitivo que os Estados Unidos nesse momento. Mas vou falar, tá? Os 3 jogos vão ser bem difíceis pro Brasil. A gente não pode entrar com uma perna, não. Eu coloquei em primeiro, bem otimista. Porque se entrar numa perna, a gente vai levar um sacode das 3 e aí vai entrar de rabinho entre as pernas na Copa do Mundo. Não é legal. Então é melhor já ganhar a She Believes e já ir um pouquinho mais feliz. Eu não acredito que a seleção da Pia vá vencer os 3 jogos. Por isso que eu não coloco em primeiro. Não sei vencer, dá pra empatar ali. E falando um pouco de... foi bem, né, tipo, eu não acredito de verdade, tipo, eu quero muito, torço muito, mas não acredito. Mas falando aqui da seleção canadense, né, há uns 3 dias aí deu um BOzinho lá que a Sinclair, que é a maior jogadora de todos os tempos do Canadá, postou uma declaração de toda a seleção canadense, né, ela representou ali toda a seleção canadense feminina, que estava justamente, tá aí na tela para vocês toda, e eu vou ler um trechinho só que explica um pouquinho o que elas estão falando aí, tá? Estamos cansadas de lutar constantemente por um tratamento justo e igualitário e por um programa que nos dê a chance de alcançar o que sabemos que esta equipe é capaz de alcançar para o Canadá. Essa falta de apoio ameaça reverter o progresso que fizemos como nação do futebol e nos mandar de volta à obscuridade. E aí assina, né, como seleção canadense de futebol e tal. E aí eles falam ali até que a seleção masculina concorda com elas, mas eles vão fazer um próprio pronunciamento. E elas falam, além de, claro, de receber o retorno financeiro em relação à seleção, sobre justamente um projeto, sobre essas questões que a gente vive tendo com o CBF aqui também. Aparentemente não é uma exclusividade nossa, não é um luxo nosso poder brigar com a federação. Lá eles brigam, ou com a federação nesse caso, lá eles brigam também. E a Sinclair, ela é muito enfática, né, no post, ela faz um post assim, e 2 dias depois ela fala de novo que a Confederação lá, Canadense de Futebol obrigou a Associação de Jogadores a voltar a jogar, porque elas não iam jogar pela seleção, nem os caras pela masculina, nem elas pelo feminino,
mas se eles não voltassem a jogar e se elas não jogassem a She Believes, a Associação de Jogadores do Canadá seria toda multada em milhões de dólares canadenses, imaginou? Então, assim, seria realmente um prejuízo, além do que eles já devem ter, né, para ter toda essa crise. A gente vê que realmente esse descaso com a modalidade não é uma coisa só aqui, não é só no Flamengo, não é só no Ceará, não são casos pontuais, isso acontece no mundo inteiro, a gente já viu na Venezuela um monte de casos de assédio que enfim, deu o que falar, né, ano passado. A gente viu quando as Matildas na Austrália brigaram para receber a mesma coisa que os caras, a nossa própria seleção demorou para poder receber uma diária na CBF que fosse igual à masculina, fazendo exatamente o mesmo trabalho, isso só aconteceu ano passado, e mais uma vez a Sinclair vem representando toda a seleção feminina, bater na tecla de que nós precisamos de um trabalho decente. Nós ganhamos, e ela até cita ao longo de toda aquela carta lá, eu não falei aqui, mas que a seleção feminina ganhou uma Olimpíada, então, tipo, é um baita feito, e ainda assim elas não estão sendo... não têm a visibilidade que merecem, não estão sendo valorizadas, exato. E aí também, elas falam que o futebol tem entrado na cultura do país de uma maneira que isso nunca aconteceu, justamente pelas vitórias, não só da masculina, como uma melhora da seleção, não só da feminina, perdão, como uma melhora na seleção masculina, fez o futebol entrar um pouco mais na cultura canadense, que não é tão típico talvez deles, e aí a gente vê um descaso com quem tá trazendo a maior medalha, sabe, que é uma medalha olímpica, ok, não é uma taça de Copa, mas ali são torneios equivalentes, vale muito, vai. Então, assim, a gente vê realmente que não é aqui uma exclusividade, né? Infelizmente. Não estamos sozinhas. Infelizmente, né? É triste quando a gente tem que ficar sempre batendo na mesma tecla e a gente vê sempre o esporte feminino ele sendo desvalorizado, e isso não é unicamente no Brasil, a gente vê isso em vários lugares do mundo. É muito legal ver o futebol no Canadá criando essa liga, né, criando essa identidade com o torcedor, seja com futebol masculino ou feminino, mas quando eu penso em seleção canadense já não é de hoje que eu penso muito antes na seleção feminina do que na seleção masculina, então eu acho que hoje elas deveriam ter até muito mais reconhecimento, não desvalorizando o futebol masculino de lá, mas muito mais reconhecimento até pelo que elas já... escreveram na história do que o masculino. Que voltou a disputar uma Copa depois de 27 anos. Elas até citam isso, assim, tipo, é mais um motivo para dar visibilidade pro esporte, né? Então, infelizmente, assim, é sempre a tecla que a gente vai bater, né? A gente fala de conquistas, de vitórias, né? Do espaço que a mulher vai ocupando cada vez mais no esporte, mas a gente sempre acaba batendo na mesma tecla, né? E é importante que vozes como a Sinclair realmente se levantem para a gente continuar mostrando que o espaço ele já tem sido alcançado de uma forma que não era antes, né? O futebol ele é realidade em todo mundo, o futebol de mulheres, mas que ainda assim há muito a evoluir. E a gente vê que em um programa aqui de 1 hora, que a gente já fez uma semana passada, então num período de uma semana, a gente viu declarações fortíssimas da Tamires, da Sinclair, brigando pelo espaço da mulher. Essa é a verdade. O futebol feminino nada mais é do que a briga pelo espaço da mulher dentro de uma esfera na sociedade. E aí a gente aproveita o gancho para agradecer, então, a gente ter esse espaço aqui para falar também. Porque muitas vezes o futebol feminino, a gente não tem um espaço como comentarista, como jornalista, enfim, que nós somos, mas também para falar da modalidade feminina. A gente vê muitos lugares não dando essa importância. Tem melhorado com o tempo, desde 2019 para cá existe um avanço. Mas a gente vê que a gente hoje está aqui tendo um programa semanal sobre futebol feminino. Talvez a gente não imaginasse isso em 2018, que seria tão comum e teria tantas opções. Tem a gente, Planeta Futebol Feminino, tem na ESPN, tem na Globo, tem, sabe? Então, assim, a gente tem visto que tem muitos espaços. E aí eu deixo o meu agradecimento já, em nome de todas nós, imagino, a Live Sports, a Gol Brasil. E aí a gente vai ficando por aqui no nosso programa desta terça-feira. Mas eu lembro vocês de novo. Terça-feira de carnaval, se tu não tiver num bloquinho, enchendo a cara, 7 horas da noite, a gente vai estar aqui no canal da Live Sports, no canal da Gol Brasil, para falar aí sobre
uma prévia já do Brasileirão, pra gente já pensar no que vai vir aí pela temporada, porque acabou então a Supercopa e vai começar o maior campeonato nacional. Já também sempre falando de Copa do Mundo, porque tá batendo na porta, como a Ju falou. E é isso aí, gente. Então não percam, terça que vem, de novo, 7 horas, aqui no canal da Live Sports e da Gol Brasil, TikTok, Quá e essas coisas todas que eu tô meio tia, já esqueço. Tá bom? Boa noite pra vocês, boa noite, meninas. Obrigada mais uma vez. Boa Boa noite. noite. Bom carnaval, gente. Um beijo. Responsabilidade. Por favor. Cuidado que estão furtando o celular.